Oi, pessoal. No curso aqui de demonstrações matemáticas, vamos continuar. Vamos ver agora, no vídeo anterior a gente viu Power Set. E agora a gente vai ver exemplos com Power Sets. Então, cada asterisco vermelho é um exemplo que finaliza aqui, tá? Então, depois começa outro exemplo. Considere um X pertencente ao Power Set. Se o X pertence, como o Power Set é uma família, você já sabe que esse X, ainda que escrito minúsculo, é conjunto, tá? Ele é um elemento desse conjunto, mas ele por si só também ele é um conjunto, tá? É um conjunto que é elemento de outro conjunto, né? Os elementos de PA são subconjuntos de A, que é a definição do Power Set. Então, X pertence a PA significa X contido em A, né? Também por aquela definição de Power Set, que é, lembra que a gente viu aquela definição que o Power Set de A é um conjunto formado por todos os X, tal que o X está contido em A, podendo ser o próprio A. Incluindo o próprio A, né? Vazio, A e todos os demais subconjuntos. X pertence a A significa, é muito interessante, né? Porque você vê, ó, X pertence a A, que significa X contido em A. Então, para todos os Y, se o Y pertence ao X, então o Y pertence a A, que é, na verdade, essa parte aqui, ó, é nada mais que a equivalência de X contido em A. Então, a gente fez criou o conceito de Power Set a partir de uma relação já conhecida, que é o contido, subconjunto, e traduziu o subconjunto para os símbolos que a gente já sabe fazer, né? Para todos os Y. Se ele está no X, então vamos ver se vocês, ó, vamos usar aqui é um pouco arbitrário isso que eu ia falar, mas, enfim, ó, esse A, o X está contido em A, então o A é um conjunto e o X é um conjunto. O Y é um elemento que pode ser conjunto, pode não ser, não dá para tirar essa informação. Você sabe que ele é um elemento pertencente ao... Você sabe que necessariamente o X é um conjunto, não é só elemento, né? Isso necessariamente é um conjunto. Aqui você pode ter só um elemento ou um conjunto também, que aí ficaria uma conjunto de conjunto de conjunto, né? Mas tudo bem. Alguma pergunta com esse exemplo para eu passar para o próximo? Ó, o próximo exemplo é que considere o Power Set de A contido no Power Set de B. Como que é isso? A definição de subconjunto é que para todos os X, se ele pertence a esse conjunto, então ele pertence a esse. É só a definição de subconjunto, tá? Esse símbolo é que está fazendo abrir tudo isso aqui, a própria definição. Vocês agora, X pertence ao Power Set, a gente acabou de ver o que significa no 3. Deixa eu ver se tem... Fiz um barulhinho. Marcos, pode falar. Eu só fiquei um pouco confuso com a definição lá em cima. Diz que os elementos de Power Set de A são subconjuntos de A. Pode ter elementos do... É porque, assim, na minha cabeça, pode ter elementos do Power Set de A que não são subconjunto de A. Como, por exemplo, seja o A, o 1, 2, 3, uma parte desse conjunto seria, por exemplo, o elemento conjunto 1, 2. Entendeu? Isso fica um pouquinho confuso. Não, você sabe que é o seguinte, você falou um negócio muito importante, essa dúvida sua. Você não pode ter... Vou fazer aquele exemplo, ou então deixa eu só pegar, talvez o exemplo que a gente já tenha. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. É o seguinte, ó, tá vendo? Eu ia fazer esse mesmo exemplo, ó. O X aqui e o Power Set.
Note o seguinte, a definição de power set é que o power set são todos os subconjuntos de A. Você não tem os elementos de A no power set, você tem os subconjuntos de A. Note que você não tem aqui, ó. Não há, não tem. 1 e 2, por exemplo. Deixa eu escrever em outras palavras. 1, nesse exemplo específico, não pertence ao power set de... Embora, ó, vamos por assim, ó. Embora X, não, desculpa, embora 1 pertença a X, 1 não pertence ao power set de X. Embora 2 pertença a X, 2 não pertence ao power set de X. Quem pertence ao conjunto contendo 2, e não o 2. Então, os elementos do X não pertencem ao power set. O que pertence ao power set são somente os subconjuntos de X. Importantíssimo essa pergunta para que isso fique claro. Ficou absolutamente claro, Marcos? Ah, sim, agora sim, porque é claro que qualquer subconjunto de um dado conjunto está contido nele mesmo. Mas os elementos não. É assim. Muito bom. Então, por isso que agora talvez fique mais claro. Ó, um power set contido em outro. O power set contido, você abre a definição de subconjunto dessa forma 6 aqui. Agora, você pega a definição 3 a 4, né, de 3 para 4, ou seja, o 4 está dizendo que significa, deixa eu até pôr em laranja aqui para dar um destaque maior, que o 4, essa definição X pertence a power set de A, é essa definição, que é equivalente a essa. Então, agora vai aplicar essa definição 4 no 6. Ó, reescrevendo tanto aqui como aqui, né? No 6. Então, fica que se ele pertence, vamos só, que é meio complicadinho, se ele pertence, você pega um Y que se pertence a X, pertence a A, tá? Você vai pegar um Y que se pertence a X, pertence a A. Daí você vai pegar um Y, a novidade está aqui, ó. Deixa eu só pôr em amarelo o que é novo. O que é o X pertence a, é só essa parte aqui, ó. Porque para todos os X já existia. Então, X pertence. É só pegar isso aqui, ó. Dá um Ctrl C aqui, Ctrl V, ó, idêntico. Todos os Y, tá? Idêntico. Ctrl C, Ctrl V. E você vai dar um Ctrl C, Ctrl V, só que você vai mudar que ao invés do A é B, tá? Idêntico. Substituição de fórmula. Não precisa nem pensar muito aqui para fazer. Se você já entendeu o 4, é Ctrl C, Ctrl V, porque você já entendeu como fazer. Não precisa pensar de novo, senão você gasta mais poder de processamento para pensar uma coisa que você já pensou e entendeu. Sim, para ganhar velocidade, né? Agora, fixa no 9 aqui. Tem um detalhe de que isso aqui é diferente de você colocar aqui para todos os X, para todos os Y, e coloca a mesma coisa lá dentro, tá? Deixa eu ver se eu sei explicar aqui. Por que você não pode colocar o para todos em evidência, digamos assim, né? Porque eu acho que não é igual ao conjunto das partes de B. Ele pode não, quer dizer, ele pode até ser, mas ele pode estar contido, mas não ser igual. Mas se fosse igual, aí seria válido. Ah, tá. Você falou um negócio bem profundo. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Se fosse igual, né? Se o power set de A fosse igual ao power set de B, a gente teria... né, que a gente teria uma... Aqui seria A, então aqui ficaria se P, então P, né? Seria, dito eu, uma tautologia, né? Se P, então P. Bom, eu não sei se... Tudo bem, tem duas linhas de pensamento aqui, né? Então, o Marcos está dizendo que o 9A significa que se o PA é igual ao PB.
eu não sei dizer, porque tem eu não sei se, eu não estou enxergando isso por enquanto, porque tem um B aqui, tá? Esse B pode ser diferente de A. Mas pode ser que esteja escondido no fato desse para todos os X ser para o C, então. Digamos assim, vamos interpretar o 9A. O 9A é assim, você pega, quando você fala para todos os X, para todos os Y, então assim, vamos supor, fixa um X e fixa um Y. Então você faz assim, para X1, para Y1. Aí você vê se isso é verdade. Se o Y1 tiver no X, o Y1 pertence a A. Se o Y1 tiver no X, conjunto X, né, Y1 pertence a B. Então, depois você fala assim, beleza, depois você fixa, mantém o X1 e fixa o Y2, e faz a mesma pergunta. X1, Y3, X1, Y4, X1, Y5. Isso aí pode nunca acabar, porque pode ser infinito. Depois, X2, Y1, X2, Y2, X2, Y3. Então, como... Eu não sei se necessariamente o B é igual a A, entendeu? Mas certamente o A, para o 9A, para o item 9A, o A está contido em B. Eu diria isso, ó. Que eu consigo enxergar no momento é que esse 9A significa A contido em B. Não sei se ele pode ser igual. Quer dizer, pode ser igual, mas não sei se deve ser necessariamente igual, entendeu? Bom, de todo modo, eu acho que a explicação também, ou outra linha de raciocínio, é que quando você põe em evidência, você fixa o Y para o C e para o então, entendeu? Quando ele não está em evidência, você está girando, tratando todos os Y, está fixando só o X, porque o X está em evidência para os dois, né? Está aqui no colchete. Fixa o X para os dois, só que é o conjunto, mas você trata o C com todos os Y, e depois você trata o então com todos os Y. É meio sutil aqui, mas é diferente, tá? O livro, ele explica, enfim, ele que traz deixa eu ver que página que tá essa discussão. Tá na página 76. É um exemplo, né? 233, da página 76. E esse é o exemplo 2. No 2... não, mas eu acho que é no último parágrafo que ele fala. Eu não estou achando aqui, mas pode ser que fale no 77, tá? Porque tem um texto grande, para não tomar muito tempo. Depois a gente vê, né, se for o caso. O exemplo 10, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Considere B pertencente ao power set de A, tal que A pertence à família. Esse aqui é o seguinte. Esse conjunto A pertence a uma família F. Então, F é uma família. Um dos elementos da família é o conjunto A. Daí, você pega esse conjunto A, calcula o power set dele e monta um novo conjunto. Nesse novo conjunto, o conjunto B pertence a ele. Isso aqui foi dado, tá? Todas essas informações que eu falei foram dadas. Uma família de conjuntos, tal que o A pertence a essa família, calcula o power set do A, todos os subconjuntos de A, monta um conjunto e um dado B está aqui dentro. Isso como é que você escreve? Existe um A pertencente à família, está aqui, ó, existe um A pertencente à família, tal que, esse parênteses está fazendo o papel de tal que, B é igual ao power set de A. B igual ao power set de A significa que os elementos de B são subconjuntos de A. Tudo bem, esse 12 só dá a definição de power set. E B igual ao power set de A significa que para todos os X, se ele pertence a B, ele pertence a B, se ele somente pertence a A. Isso é a definição de conjunto A igual ao conjunto B, né? Quer dizer, aqui ele está falando assim, X pertence a B, se somente C, X está contido em A.
Porque se fosse, na verdade, assim, se fosse um conjunto aqui, não uma família, você poderia pertence a A. Se fosse assim, B igual a A, estaria pertence a A. Mas como é uma família de conjunto, tem que ser o contido e o próprio A, né? Porque é uma família e também porque é o power set. Vamos analisar melhor do 10 para o 11, tá? Que ficou meio rápido, obscuro. Considere um conjunto B pertencente ao conjunto do power set de A. Tal que o A pertence. Essa Sim. parte do power set de A, tal que A está contida em F, você estava explicando lá embaixo, ainda tentando processar aqui o power set de A, tal que A está contida em F. Isso, assim, vou até falar de novo aqui o 10, que é o enunciado, tá? Esse aqui é um exemplo dado, assim, ó, considere isso aqui. Aí vamos interpretar o que é isso aqui, ó. Só que eu vou interpretar de trás para frente, porque eu acho mais fácil entender. Você pega uma família F, tal que um conjunto A pertence a esse F. Esse conjunto A que pertence a essa família, você vai e monta o power set dela, para virar esse conjunto todo aqui, ó, esse conjunto que está abrindo aqui. Tá? Então, esse conjunto é composto pelo power set de A. É o conjunto do power set de A. Não é o próprio power set. É o conjunto contendo o power set de A. E aí, o B pertence a esse conjunto. Isso significa que existe um A pertencente à família tal que o B seja igual a... O que ele está dizendo do 10 para o 11? Que se o 10 for verdade, se o conjunto B pertence ao conjunto do power set de A, então existe um conjunto A pertencente, com essa condição, né? Então existe um conjunto A pertencente a essa família, tal que o B é igual ao power set de A. A confusão que tá grande, ó. Porque não, esse é complicado. Vamos discutir, vamos até entender aqui, vamos discutir até entender, porque esse aqui não é fácil. Deixa eu abrir mais uma página aqui, mas é importante dar uma perguntada também. Eu acho que eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Eu vou copiar. Vamos pegar um exemplo palpável, tá? Porque eu acho que se não fizer isso, fica difícil entender. Peraí, deixa eu... Mas podem perguntar, que vocês me ajudam muito fazendo pergunta. Não, que eu fiquei um pouquinho, até agora um pouco confuso, é porque tem realmente quando a gente coloca o tal que, a gente coloca antes do tal que e depois a mesma coisa. Por exemplo, X, tal que X pertence aos reais. Aí no caso está P de A, power set de A, tal que A contido na família. Pertence à família. Quer dizer, pertence à família. Mas Esse sinal aí. você está achando estranho o tal que ou essa parte aqui, a pertence? O P de A tal que A. É porque Certo. normalmente o que a gente espera, por exemplo, ver, é mais intuitivo, seria P de A tal que P de A pertence. Aqui, entendeu? Entendi. Não, tudo bem, perfeito. Nossa, excelente a questão. Agora eu entendi. É o seguinte, ó. Por que está assim, aqui? Por que aqui está o power set e a condição está sobre o A? É justamente pelo power set ser uma família de conjuntos. Mas assim, nada impeça que você crie um conjunto também de um f de x, chama de D, um f de x, tal que x é par. Tá entendendo? Aqui você pôs a função e aqui você fez uma condição sobre o argumento da função. Então é mais ou menos isso. E por ele ser uma família de conjuntos, você está impondo a condição sobre o argumento do power set. É análogo a fazer isso, né? Não estou falando que é igual, assim, é só análogo. Isso aqui você põe um conjunto de funções, tal que os argumentos sejam tal que x é par. Então vai ter só os
conjunto, o subconjunto da imagem, né, de f de x. Acho que agora eu tô começando a entender. Peraí. O B, ele pertence ao power set de A, mas também o A está contido na família. Quer dizer, B pertence ao power set, tal que A contido na família. O power set vai ser o conjunto, vai ser o conjunto de todos os subconjuntos de A. A família necessariamente não precisa ter todos os subconjuntos de A, Certo. que não faria sentido do power set estar contido na família, que é, na verdade, o contrário, a família que está contida no power set, o B está contido no power set de A e A está contido em F. Só você está falando muito contido, mas é pertence, tá? Ó. Eu me confundo, porque esse é o sinal de contido, agora nesse contexto é um pertence. Não, esse é o sinal de pertence mesmo. O sinal de contido é assim. Ah, E bom. Pode ser assim. É que nem chaves e colchetes. Isso. Não, às vezes você está pensando certo, tá só falando errado. Igual assim, eu quero falar chaves, falo colchetes, mas você pensa, você está só falando errado, mas está pensando certo. Você está pensando na chaves, está falando colchetes. Então, enfim, mas só para enfatizar, né? Isso é o pertence e tal. Então, B, só que assim, duas coisinhas, né? Essa é uma coisa para eu te falar. A outra é que você falou assim, B pertence ao power set de A. Não é B pertence ao power set de A. B pertence ao conjunto do power set de A. Tem essa, você não pode pular essa. B pertence ao conjunto do power set de A, tal que A pertence a F. Acabou. Aí tá ultra preciso se você falar dessa forma. Eu vou montar um exemplo. Vou montar aquele exemplo padrão, tá? A1, 2, para poder ficar não tão simples e nem tão. O power set de A vai ser o vazio, o próprio A, o 1 e o 2. Ok? Agora, deixa eu pensar aqui. Esse é o A. Vamos montar uma família. A gente que monta, tá? Até aqui a gente que está montando na própria cabeça, inventando. Vamos montar uma família tal que o A pertença a essa família. Então, assim, ela pode ser qualquer coisa, ó. Mas ele tem que pertencer. Para o A pertencer, eu vou pôr isso aqui. Eu posso pôr o 3 e eu posso pôr o 4, 5, 6. Aqui, pronto. Quero parar aqui minha família. O que eu tive que fazer necessariamente? Eu tive que necessariamente fazer o A pertencer a F. Porque agora vamos ver quem que é o B. Não, calcular. Agora, isso. Ó, se o B, agora vamos analisar a questão do, aqui, ó, o que significa B pertencer ao conjunto do power set de A. Eu só vou botar o que tem aqueles 3 pontinhos. O que significa B pertencer? Tem uma interrogação aqui. O que significa B pertence ao conjunto do power set de A? Significa... quem que é o conjunto? Quem que é o conjunto do power set de A? Ó, o conjunto do power set de A... Ó, eu nem vou colocar tal que A pertence a F, porque eu já fiz isso nesse exemplo específico, já fiz isso. Então, é só ver esse aqui. Ele é o conjunto do power set. Então, que é vazio, A, 1, 2. E nós estamos falando que B pertence a esse conjunto. Então, quem que pode ser o B? O B, quem quiser responder, pode responder, tá? Pode abrir o áudio no meio da minha explicação, problema nenhum. O B
B... Ah, não. Desculpa, peraí. B pertence... Ah, não, eu escrevi e faltou um colchete. Eu acho que nem precisa escrever assim, não. Ó, desculpa, isso aqui que eu escrevi, ó, tá faltando um... Tá faltando... Abre aqui e fecha aqui. Mas não precisa escrever assim, porque não vai precisar dessa informação, porque já vai poder... Já vai conseguir concluir antes dela. É o seguinte, ó. Ó, veja bem, veja... Deixa eu só passar aqui. Ó, o que significa... Assim vai... Dá para enxergar melhor. O que significa B pertence... Significa B... Fala para mim o que significa. Ó, quem falar o que significa, ó, vai ganhar... Olha só, vai ganhar uma garapa com Guavira em Bonito. Um vale garapa com Guavira em Bonito. Então, quando vocês forem para Bonito, você me manda o WhatsApp que eu envio o vale garapa com Guavira, tá? Lá de Bonito. Tentador, hein? Se falar certo, né? Quem que é o B? Se B pertence ao conjunto do power set de A, quem que é o B? B é o elemento do conjunto power set de A. Não, tudo bem, você leu isso. Mas eu quero saber, assim, fala mais em símbolos matemáticos. Você leu isso aqui, né? B é um elemento diferente, né? B é um elemento do conjunto, tá? Mas fala mais aqui, quem que é o B? Eu posso dizer que são os elementos do power set de A. Não, eu queria ver se... Acho que você não está entendendo que o negócio que eu tô vendo aqui, que eu tô enxergando o B como... Eu posso estar vendo errado, mas o que eu tô vendo é ele sendo cada um dos subconjuntos das partes, ou seja, por exemplo, o conjunto 1, o conjunto 2, e o conjunto vazio ou o conjunto 1, 2. Então, no caso, se ele for cada um desses elementos do Power Set A, então como o próprio Power Set A está contido nele, e o B são esses próprios elementos do Power Set, então uma hora ele vai ser ele próprio, Power Set. Então, mas calma. Não são conjunto? Peraí, você falou assim, uma hora, tá bem misturado o que você falou, mas o que eu penso é que você está indo além, assim, você está pensando que ele não importa quem ele é, tá? Veja o que o Pedro falou? Eu disse de ser subconjunto, de ser igual a ele. Ó, se o X pertence ao conjunto, é esse conjunto aqui. Quem que é o X? X é o próprio 1. Se o B pertence ao conjunto de garapa com Guavira, quem que é o B? A grapa que o senhor me prometeu. Mas eu prometi quem ganhasse. Quem... É igual a A? Não, é o próprio power set de A. Ó, por exemplo, se... Y... Mas nesse caso, sabe o que eu ia falar, professor? Eu ia falar assim, ó. Mas eu ia abrir essa definição da igualdade, que é aquela questão de B está contido em P de A, assim como P de A está contido em B. Tipo, ele como sendo um subconjunto, mas ainda assim sendo ele mesmo. Se você falasse... Tem que falar como subconjunto próprio. Quando a gente fala subconjunto próprio, é que ele pode ser todos os subconjuntos, menos o próprio conjunto. Isso. Então, quando não é isso, é o contrário disso, só subconjunto, sendo ele igual, P igual a P de A. Então, foi praticamente quase a mesma coisa que eu estava tentando falar aqui, porque... Eu só copiei você, Marcos. Não. A gente rasga, cara, um gole pra casa. Fique esperto que o Pedro gosta. Não, porque foi justamente o que eu falei. Não, pera, se o B ele pertence... O B ele pertence ao conjunto do conjunto das partes, ou seja, o power set de A, ou seja, já que ele é o próprio elemento dele, ou seja, por exemplo, no caso 1, 2, poderia ser o 1, ou o conjunto 1, o conjunto com o elemento 2. Não é isso não. Você está confundindo uma coisa. Peraí, cuidado, porque você tá omitindo.
O que você está dizendo, ó, o que você está dizendo é se acontecesse isso, se o B pertencente ao conjunto das partes de A. Daí, o B poderia ser, vou escrever informal aqui, o B poderia ser o vazio, ou, vou pôr uma vírgula, assim que quer dizer ou o A, ou esse. Eu acho que é isso que você está dizendo, entendeu? Mas isso, se o B pertencesse ao power set de A, então tem que tomar cuidado que o B pertence ao conjunto, por isso que eu pus aqui, ó, conjunto do power set. Então toma cuidado, porque eu vi a sua fala, eu escuto atentamente cada letra que vocês, palavra que vocês falam, para ver o que... Então, assim, eu acho que o que você está falando, Marcos, é essa situação. Essa aqui é o conjunto do power set, ou seja, B é igual ao power set, e eu vou bater o martelo. Ninguém ganhou a garapa com a vida, tá? Vocês chegaram perto, os dois, mas não ganharam. Mas vai ter mais oportunidades, peraí. Chegamos perto, lá pelo menos a rapadura. Temos o choro. Ó, só vou apagar isso aqui para... Não sei se... Bom, vou deixar aqui como rascunho. Né? Tá. Só avisa que não é, que na hora da gente olhar as notas. Porque... Não, deixa eu... Na verdade... É que tá informal, mas se eu for... Não, porque assim, ó, isso aqui é uma verdade, né? Porque eu tirei esse parente, eu tô fazendo uma outra situação, né? Não tô dizendo que isso é igual a isso, né? Tô dizendo que... Peraí. É que eu acho importante também manter essa... Ó. Aí, para ficar assim... mais formal, seria algo assim. Que ele é... Peraí, desculpa. Ou vazio. Não, tá certo aqui, né? Mais ou menos. Não, porque fica assim, ó. Ou B assim, ou B igual a A, ou B igual a 1, ou B igual... Qual que é o outro? 2. Deixa eu ver se... só pode ser essas opções. Então, deixa eu só... Isso aqui é rascunho, ó, só colocar aqui assim. Tá, pronto. Só para não perder também essa informação, que eu acho legal aqui, a discussão que gerou, né? Olha, então assim, você vê, quando a gente não está entendendo com o conjunto na forma geral, abre um exemplo, entendeu? Faz um exemplo não trivial, né? Assim, põe 1, 2 elementos pelo menos, que aqui você enxerga perfeitamente o que está acontecendo. Aí, entendeu o exemplo particular, você retorna e fica tudo beleza. Você fala, perfeito, eu entendi que existe um conjunto A pertencente à família, ou seja, o que está falando aqui? Ó, existe esse conjunto que pertence a essa família, tal que B seja, vamos até enfatizar isso aqui, né? Tal que B seja o power set de A, tá? Pronto, fechou o entendimento. Aqui tá super abstrato, né? Porque você vê, é o que eu tô falando, as estruturas matemáticas aqui estão começando a ficar mais complexas. Agora, só que assim, tem só uma complicação a mais, não complicação, né? Aqui a gente viu, bom, isso aqui tudo para entender só o 11, tá? Do 10 para o 11. Aí aqui a gente fez, como você tem, ó, deixa eu ver aqui, como você tem B sendo power set de A, você tem que para todos os X, você está fazendo igualdade de conjuntos. Então, para todos os elementos desse conjunto, sem somente ser o X, só que aqui é contido porque aqui é família, o power set é família. Ó, porque o X pertencer, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o seguinte, ó, que X pertencer ao power set de A, que é o que está falando esse conjunto aqui, essa parte, ó, você tem uma igualdade entre dois conjuntos. Então você tem que falar X pertence a B, C somente C, X pertence a outro conjunto, tá? Igualdade de conjuntos.
X pertence a B, essencialmente X pertence ao conjunto. Só que quem que é esse conjunto? A power set. Mas como que você pode falar X pertence ao power set de A? Pode falar assim, ou você pode falar X contido em A. Tá, e aí aqui, vamos utilizar aqui em X contido em A, então a gente está tratando, veja, do 11 nós estamos indo para o 15, então o existe A pertencente a F está aqui, ó. Ó, essa parte aqui está aqui, tá? O restante é o X contido em A que a gente já fez em algum lugar aí. Está aqui feito no 4. Então, você pega o 4 e coloca, quer ver, repete isso aqui, repete isso aqui. Isso aqui já está lá no 4, ó. Você pega isso aqui, vira isso aqui, que a gente já viu, tá? Agora, deixa eu ver o que mais que tem. Ó, tem esse caso que se o X pertence ao power set da interseção, então, para todos os Y que pertencerem ao conjunto X, nós temos que o Y pertence à interseção. Aqui é meio, assim, tá muito... Pode perguntar, se tiver com dúvida, porque é uma coisa que é abstrato. Algumas coisas tem que ter em mente, quer ver? Alguns resultados do tipo, quer ver? Ó, que tem que ter em mente o seguinte, ó, você tem que ter muito em mente essa correspondência aqui, que eu vou fazer aqui, ó. Que X pertencer ao power set de A é equivalente a X contido em A. É equivalente a X contido em A. Então, é o seguinte, ó, grava isso, né? Depois de entender, né? Grava que X pertence ao power set de A é equivalente a X contido em A. Então, X pertencer a ele é equivalente a X contido no A inter B. X contido em A inter B vira para todos os Y, se o Y ó, então fica assim, esse conjunto está contido nesse. Então, todos os elementos que pertencem ao X pertencem a inter B. Eu acho que é o seguinte, ó, o que estava difícil compreender, na minha opinião? Estava faltando, se você tem próximo de você essa fórmula aqui, essa equivalência, e estava faltando este passo intermediário, que eu vou chamar de 16B. 16A, vai, não tem problema aqui. Tem o 16 e 16A. Estava faltando 16A. Alguma dúvida? Dá uma perguntada, vê se compreendeu. Esse exemplo não é um exemplo que precisa... Você pode até fazer o exemplo específico de A ser uma coisa, B ser outra, mas só com essas definições já dá para dar uma sacada. Assim, daqui para cá é só interseção, tá? Usou, é só você repetir, e interseção significa... Interseção significa que pertence... desculpa. Que pertence a A e pertence a B, só isso, que abriu do 17 para 19. Nenhuma dúvida? Eu vou passando. Agora foi a questão mais tranquila até o momento. Depois de outras coisas... tá, aqui é... não, aqui finalizou, mas tem mais aqui. Olha, esse aqui é bem rápido. Considere X pertencente a power set, a esse conjunto aqui, porque quando você fala assim, é porque tem um parênteses, tem
parênteses aqui, ó. É que não precisa, mas tem, se você pensar. E se ele pertence à interseção dos power sets, ele pertence ao power set A e power set B. É só a definição de interseção aqui. Se você usar a definição de power set, lembra que o X, então você lembra a seguinte coisa, que isso aqui converte em X contido em A, isso aqui converte em X contido em B, e que, por sua vez, vira isso, vira isso. Eu vou passar rápido, porque isso aqui a gente já viu, tá? É só vocês darem uma olhada, porque para a gente poder prosseguir. É sempre bom transcrever para a linguagem de símbolos de fora para dentro. Por exemplo, em 16, primeiro escrevemos a definição e depois a interseção, tá? Isso quer dizer de fora para dentro. Em 20, também está falando aqui. Bom, esse restante vocês leiam com mais calma casa, para a gente poder prosseguir